Bom dia, meus queridos. Então, até que vim para conseguir gravar a aula para vocês aí do terceiro ano. Infelizmente, não consegui gravar a aula ontem por causa da tempestade. Eu fiquei sem luz. A luz acabou voltando só agora de manhã. Aqui no prédio, de manhã ainda faltou água, mas agora já a água normalizou. Só estou com problema no elevador. Estou subindo pelas escadas, mas pelo menos tenho luz e água, né? Então, espero que vocês também estejam bem por aí, né? Tomara que nos estragos não, que aconteceu não tenham ocorrido com nada com vocês. E vamos lá, né? Vamos estudar. Os trabalhos, pessoal, que vai entregar atrasado aí, eu tenho total compreensão. Sei que, infelizmente, não deu de fazer e teve muitas pessoas que ainda estão sem, tem muitas pessoas que ainda estão sem luz, né? Então, vamos continuar, vamos estudar um pouquinho. Para quem está podendo estudar, vamos estudar um pouquinho. Como eu falei para vocês, a última aula foi sobre a associação de resistores em série. E hoje a gente ia ver a associação de resistores paralelo e a associação de resistores mista. Tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. A associação de resistores paralela é um pouquinho mais complicada que a mista, do que a em série, tá? Por causa da maneira que a gente calcula a resistência equivalente, mas depois que a gente aprende ali, fica bem simples. E a associação mista, vocês vão ver que ela vai usar a associação em série e a associação em paralelo. Então, para entender bem a associação mista, tem que ter entendido bem a associação em série e a associação de resistor em paralelo. Ok? Então, vamos lá, parar de falar e começar a nossa apresentação. Tela inteira. Então, vamos lá, só porque... Opa, caiu o celular aqui. Muito cuidado, tudo é higiene prático, né? Então, eu já estou apresentando, vou catar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Associação de resistores em paralelo. Aqui eu tenho a associação, tá? E vocês estão vendo que a outra que a gente aprendeu em série, ficava um resistor ligado um atrás do outro. Esses aqui não, esses aqui estão ligados todos na mesma diferença de potencial. Então, imagine que aqui eu tenho um fio numa diferença potencial e aqui eu tenho outro fio na outra diferença potencial. E os resistores estão ligando esses dois fios, tá? Então, a corrente vem e aqui ela se divide. Um pouco dessa aqui e um pouco da corrente continua. Aqui desce mais um pouco e ela continua fazendo o ciclo aqui. Quando retorna aqui, ó, a corrente, né, aqui nesse ponto, ela é o somatório dessas três correntes que eu tive aqui. Tá? Imagina um cano de água, né? Eu tenho várias bifurcações nesse cano, a água vai seguir, né, o caminho mais fácil, né? Igual aqui que eu tenho, a corrente vai seguir o caminho mais fácil. Então, onde tiver a resistência menor, vai passar uma corrente maior e assim sucessivamente, tá? Então a corrente vai passar sempre para os caminhos mais fáceis, tá? E ela vai ser dividida nesses três caminhos. Tudo bem? Professor, não entendi. Como que vai fazer? Então vou aqui, ó, mostrar uma simulação do pé de Colorado para vocês. Eu já deixei pronta. Então aqui está a simulação, tá? Deixa eu tirar porque está atrás do meu. Vamos ver se eu consigo dar um. Não, não aumentou. Então vamos lá. Só deixa eu tirar aqui. Aqui é a minha associação. É formada por uma bateria e três resistores com seus respectivos valores. É isso aqui, né? Na prática, eu tenho isso aqui, ó. A bateria, uma pilha, tá? E os três resistores. Vou deixar da outra maneira, na parte gráfica, mais fácil.
Se vocês perceberem, aqui, ó a rapidez que a corrente está passando aqui, ó. Por quê? Porque a resistência é menor. Aqui que a resistência é um pouco maior, ela já passa mais devagar. Aqui, ó, que a resistência é bem maior, ela já passa mais lento ainda, tá? Então, a corrente vai passar sempre onde tiver uma resistência menor, tá? Ela vai ter uma maior facilidade, né? Porque a resistência vai dificultar a passagem da corrente. Então, por onde tiver uma maior facilidade, vai ter uma maior corrente, tá? E observe aqui os valores da corrente. Quando está aqui no começo, ó, toda a corrente está passando aqui, ó. Então, deu 15 amperes. Tudo bem? Só que só nesse goma aqui, só nesse resistor, está passando uma corrente de 10. Aqui está passando uma corrente de 3. E aqui está passando uma corrente de 2 amperes, tá? Então, aqui deu 10, mais 3, 13, mais 2, 12, 15 amperes, tá? Que é o total da corrente que está passando por aqui, ó. Que é a mesma corrente que vai chegar aqui do outro lado, tá, pessoal? Então, o somatório das correntes tem que ser igual. Tudo bem? E aqui eu estou medindo a corrente. Eu tenho como medir também a tensão sobre os resistores. Deixa eu tirar aqui o meu amperímetro, que mede a corrente, para pegar a minha resistência. Tá? Só deixa eu vou com um pouco de dificuldade, porque eu estou olhando aqui na tela do... Então, ó, a tensão sobre esse resistor aqui, ó, estou medindo a tensão, tem os 60 volts. Vocês vão ver que se eu pegar em qualquer outro resistor, a tensão vai ser quanto? Sempre a mesma, 60 volts, ó. Aqui também, ó, a tensão em cima dos resistores é sempre 60 volts, que é a mesma tensão que está saindo aqui dessa bateria, tá? Então, a resistência equivalente, desculpa, os resistores em paralelo vão ter sempre a mesma tensão sobre eles, tá? Então, isso aí é os resistores em paralelo. Tudo bem? Então, vamos pegar essa coisa que a gente discutiu aqui, ó, e vamos botar ela de forma matemática. Na nossa apresentação aqui. Então, o que eu quero dizer? Ó, corrente total se conserva, ou seja, se eu somar as 3 correntes que eu tinha lá, eu vou ter a corrente total. Esses pontos aqui significa que eu posso ter mais correntes, posso ter mais resistores, tá? Associados em paralelo, por isso que tem os pontinhos. Só que a corrente é somatória de todas, tá? Só que a tensão, né, vocês viram que é a mesma em cada resistor. Por isso que eu botei aqui, ó, a tensão vai ser igual a tensão no resistor 1, mais a tensão do resistor 2, mais a tensão do resistor 3, tá? Esse I1, I2, I3 aqui da corrente também é sobre o resistor. É a corrente que passa no resistor 1, corrente que passa no resistor 2, a corrente que passa no resistor 3. Somando as três, eu tenho a corrente total do meu sistema que eu chamei de I. Ok? A tensão não, a tensão sobre os resistores são sempre iguais. Ok? E como que eu faço para calcular essa resistência equivalente? A resistência equivalente, eu falei para vocês que era um pouquinho mais complicado, porque para calcular eu vou ter que usar essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Ela é bem simples de usar, parece meio chatinha, mas é simples de usar, tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse mais resistores, tem aqui os pontinhos, porque eu posso ter isso aí até 1000 resistores, 2000 resistores, infinitos resistores, tá? E é só colocar 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 e assim sucessivamente, tá? Então, essa aí é a nossa associação de resistores em paralelo. Continua complicado, pessoal. Então, vamos fazer o exercício para ver se facilita, né? Então, vamos tentar resolver aí através do exercício. Então, ó, na figura abaixo temos um circuito formado por 3 resistores.
ligados em paralelos, né? Então, estão todos na mesma tensão aqui. Determine o valor da resistência do resistor R, que é esse aqui, da corrente I, que está aqui embaixo, tá? E da resistência equivalente no sistema, que é o somatório dessas três resistências aqui, que é o nosso REQ. Tudo bem? Vou fazer isso aí por parte, para vocês entenderem. Primeira parte, vou calcular a resistência a corrente sobre esse resistor aqui de 15 ohms. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a diferença de tensão. Para calcular a diferença de tensão, eu vou usar isso aqui, ó. Como eu sei que a tensão é a mesma, a primeira lei de Ohm me diz que a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Peguei a resistência, que está aqui, ó, 20, vezes a corrente que passa nele, que vai ser 0,3. Calculando aqui, encontrei a tensão de 6 volts. Para determinar a corrente que passa lá, eu vou usar a mesma equaçãozinha, tá? Só que, aqui, ó, eu já sei qual é a tensão que está aqui. Calculei lá, é a mesma tensão nos três, então a tensão aqui é 6 volts. Então, só substituindo, vai ficar 6 igual a 15 vezes I, né? Passo o 15 dividindo, 6 dividido por 15 vai estar igual a 0,4 amperes. Já calculei a minha corrente que passa por ali. Ah, professor, mas o professor não usou a formulazinha da resistência equivalente. Não usei, mas usei a teoria dos resistores paralelos. Por quê? Porque eu tenho que saber que a tensão sobre os resistores em paralelo é sempre a mesma, tá? Vamos agora calcular a nossa corrente que passa no resistor R, para daí depois calcular o resistor R, tá? Então aqui, ó, eu tenho que a corrente total é 0,8 amperes. Calculei essa aqui eu já tenho que é 0,3, calculei a corrente I, que vale 0,4, e sei, né, que a corrente total, que é 0,8, botei aqui, ó, é igual a 0,4 ampere, mais 0,3 ampere, mais I, que eu não sei quanto é, né, que é aquela, eu chamei de I essa corrente aqui, tá, que passa aqui nesse resistor R, e linha, eu chamei ela. Opa, mais um. Então, aqui vai estar 7, 0,7, passei por outro lado, troquei o sinal, 0,8 menos 0,7 deu 0,1 ampere. Então, essa corrente é 0,1 ampere. Sei a tensão que tem aqui? Sei, porque é sempre a mesma tensão, é 6 volts. Sei a corrente, agora eu consigo calcular a minha resistência, o meu resistor R. U é igual a R vezes I, né? Primeira lei de Ohm. A tensão é 6, igual a R, e a corrente eu acabei de calcular, 0,1. O 0,1 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar 6 dividido por 0,1, então o R ali vai dar 60 ohms, tá? Então a corrente em cima do resistor R, a resistência desse resistor R aqui é 60 ohms. Agora eu posso calcular a resistência equivalente. Como eu falei para vocês, a resistência equivalente é dada por essa equaçãozinha aqui. Tá? Tirei os pontinhos porque eu só tenho 3 resistores. Bem? Estou substituindo aqui o primeiro resistor, né, que eu chamei de R1 é o 20, o R2 é o 15 e o R3 é o de 60. Ah, se eu inverter, tem problema? Nenhum. Tudo bem? Como que eu faço isso aqui? Tenho que primeiro tirar o mínimo múltiplo comum desses três números aqui, 20, 15 e 60. Tirando o mínimo comum desses três aqui, deu 60.
tá? Ah, professor, eu não aprendi ainda. Eu já ensinei mínimo comum quando eu dei aula lá de, de espelhos esféricos e lentes, tá? Então, já ensinei isso aí para vocês. Então, peguei aqui, tirei o mínimo muito comum. Como que eu transformo? Aqui, ó. Quando eu tiro esse mínimo muito comum, eu faço 60 dividido por 20, vezes o de cima. Então, 60 dividido por 20 deu 3, vezes 1, 3. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1, 4. Está aqui, tá? Acompanhe o mouse. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. Agora, a resistência equivalente, só somar 3 mais 4 mais 1 vai dar 8. 8 sobre 60. O RQ está embaixo, tá, pessoal? Então, se eu inverter ele, eu tenho que inverter a fração. Por isso que o 60 veio para cima aqui também, tá? Ou 60 sobre 8. Simplifiquei 15 sobre 2, que deu 7,5 ohms. Então, se eu pegasse aquele resistor, todos esses resistores aqui, ó, eu poderia trocar todos esses resistores aqui por um resistor de 7,5 ohms, tá? Tranquilamente. Tudo bem? Então, esse aí é o nosso exercício, tá? Pode ver que eu peguei um exercício bem complicadinho para ir fazendo. Claro que na lista de exercícios que eu vou passar para vocês vão ser exercícios mais simples, não são tão complicados, porque eu quero ver se vocês conseguem desenvolver isso aí. Mas eu sempre pego e faço mais complicado desde a época que aquela época que a gente ainda dava aula presencial com os alunos, que eu estou até com saudade, porque não aguento mais ficar gravando o vídeo, aí, mas fazer o quê, né? Tem que ser assim, por enquanto. Então, tá aí um exemplo para vocês. Depois eu vou passar a listinha de exercícios, vocês vão resolver, vão ver que é mamão com açúcar, tá? E daí essa listinha vocês vão me entregar junto com a outra de resistores em série, que eu já passei na aula passada. E de férias não vou deixar exercício nenhum para vocês, tudo bem? Ou só essas duas listas e deu. Nas férias não vou deixar exercício. A próxima aula vai ser só uma aula teórica sem exercício, tudo bem? Só que ainda não terminou. Nós temos o quê? A associação de resistores em associação mista de resistores. Só espera um pouquinho. Fecha a cortina que está vindo sol. Problemas técnicos aqui, né? Está vindo sol aqui na minha gravação e faltou água. Então, vamos continuar. Associação mista de resistores. Então, a associação mista de resistores, eu vou resolver sistemas desse tipo aqui. Tá? Professor, como que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aí? Muito simples. Basta vocês aplicar o que aprendeu na associação de resistores em série e o que aprenderam em associação de resistores em paralelo. Aplicando essas duas teorias, vocês resolvem esse sistema aí todo, tá? Só que para resolver esse sistema vai ter que ser por partes, tá? Eu vou resolver esse aí com vocês, por quê? Porque realmente é um pouquinho mais complicado. Quando eu passar ali a lista de exercícios, vou colocar uns mais simples, tá? Então, vamos lá. Só deixa eu pegar aqui a resolução que eu vou apresentar direto aqui do site que eu peguei, tá? Então, só deixa eu puxar aqui o celular. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó, bem simples. Eu vou ter que procurar alguma coisa que eu já conheço, que é o quê? Associação em série ou associação em paralelo. Então, eu tenho que achar algum lugar desse aqui ou que eu tenho uma associação em série ou em paralelo, tá? Vou procurando aqui, ó. Posso pensar que está em paralelo. Só que
esse aqui, ó, eles estão com tensões diferentes por causa desse resistor aqui. Então, esses dois aqui não estão. Posso procurar, esse aqui, eles têm tensão diferente, não estão em paralelo, tá? Posso procurar e até encontrar alguma coisa que eu conheço. Nesse caso aqui, ó, a associação que eu conheço é essa aqui, ó, uma associação em série desses dois aqui, ó, tá? Opa, então, associação em série eu sei resolver. Para calcular a resistência equivalente a uma associação em série, o que eu faço? Basta somar os resistores. Então, vou calcular aqui, ó, 4 mais 2, deu 6 ohms. Então, esses dois resistores aqui, ó, eu posso substituir por um resistor de 6 ohms, que eu não vou mudar o meu sistema. Então, aqui, ó, substituir o 4 e o 2 por esse de 6 ohms aqui, ó. Tudo bem? Olha que legal, quando eu faço essa substituição, esses dois aqui, ó, eles ficam em paralelo, porque a tensão que está aqui, ó, é a mesma, ó, a tensão está vindo para cá, a tensão é a mesma aqui também, tá? Estão ligados no mesmo ponto, então tem a mesma tensão esses dois. Opa, sei resolver resistores em paralelo. Como que eu faço? Uso aquela formulazinha, né? 1 sobre RQ é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Resolvendo isso aqui, né? Vai ficar 1 sobre RQ igual a 2 sobre 6. Inverto, a fração vai ficar 6 sobre 2, vai dar 3 ohms. Então, esses dois resistores aqui, ó, posso substituir por um de 3 ohms, que está aqui, ó. Tranquilo? Novamente, vou pegar aqui, ó, procurar o que eu conheço. Esses dois não posso porque não estão em paralelo, tá? Mas esse e esse aqui está em série. Série é soma direta, 3 mais 3 deu 6 ohms. Então, substituo esses dois aqui, ó, por um resistor de 6 ohms. Então, já ficou mais simples aqui, ó, meu resistor de 6 ohms. Coloquei aqui, tá? Aqui, o que eu faço? Vou ter que pegar esses dois resistores aqui, ó, agora estão em paralelo. Somar os dois aqui, ó. Eu já fiz na outra, né? Um de 6 ohms, esse de 6 ohms mais esse de 6 ohms em paralelo vai dar 3 ohms. Então, vou substituir por esse aqui de 3 ohms. Volto a pegar aqui, ó, aqui eu tenho uma associação em série. 3 mais 3, 6 ohms. Substituo os dois por um de 6 ohms que está aqui, ó. E somo. Agora está em paralelo de novo. 6 mais 6. 6 mais 6. Vou ter que somar em paralelo aqui, né? Já fiz isso aí, vai dar quanto? 3 ohms. Então, substituo esses dois por um resistor de 3 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms e tenho aqui, ó, 3 mais 1, né, que está em série, 3 mais 1 vai dar 4 ohms. Então, a resistência equivalente total desse circuito aqui, ó, entre A e B vai ser 4 ohms. Tá? Então, vocês viram que eu fui fazendo em parte, né? Eu tive que ir simplificando. Quando vocês vão resolver isso no caderno, vocês têm que desenhar. Cada vez que vocês fazerem uma parte do seu sistema, vocês desenhem o sistema todo de novo, substituindo aquela parte que vocês fizeram. É a única maneira mais simples de vocês conseguirem resolver exercícios de associação em associação mista de resistores. Tranquilo? Tá? Parece difícil, mas depois que pega a manha, fica bem simples. Tudo bem? Vou passar uns exercícios para vocês resolverem. Tá? Para vocês irem treinando. Tá? Se quiserem brincar no Pet Colorado, tá? Posso disponibilizar o link também, sem problema nenhum. Eu disponibilizo lá na aula.
para vocês poderem brincar e ver como que funciona. Bem legal, né? Já que a gente não pode fazer experimentalmente, pelo menos aqui na simulação a gente consegue visualizar da maneira que acontece, mais próxima da realidade possível. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aí no WhatsApp, só mandar para mim, né? Vocês sabem que eu atendo praticamente em quase todo horário. Se eu não estiver dormindo, não estiver fazendo nada mais importante, eu acabo respondendo aí no horário que vocês me enviarem. Tudo bem? Então, só peço uma coisa para vocês. Estudem, tá? Não adianta ficar copiando lista, porque isso aí é só para enganar vocês mesmos. Tudo bem? E resistores cai bastante no Enem. Então, essa parte de circuito elétrico é bem cobrada no Enem. Então, para quem vai fazer o Enem, é bom estudar, fazer os exercícios, entender certinho isso aí para conseguir tirar uma boa nota no Enem. Ok? Um grande abraço a todos. Então, vou desligar aqui, né? Deu por hoje. Espero que vocês estejam bem aí e continuem bem, né? Tomara que não aconteça nada mais diferente aí no mundo. E no final desse ano vocês vão não vão comemorar, não vão falar um feliz 2021, vão falar eu sobrevivi 2020, porque não está sendo fácil para ninguém não. Um grande abraço aí.